Bom dia, meu nome é Ângela Pauli, eu sou trabalhadora da Associação Espírita Mestre de Amor e estou aqui para participar do programa Noêmia de Quadros. Para começarmos então, vamos elevarmos os nossos pensamentos ao alto e pedirmos que os nossos mentores espirituais, que os mentores da nossa casa, possam nos intuir neste momento, neste quadro que nós estamos conversando agora, para que nós possamos receber boas energias e que as palavras que sejam feitas hoje aqui possam encontrar um campo fértil para que elas possam se reproduzir. E que nós sempre possamos estar dispostos a ajudarmos ao nosso próximo e termos sempre, no mínimo, uma palavra de apoio às pessoas que nos encontrarem. Então, hoje nós vamos falar sobre a reforma íntima e as boas energias. Estamos precisando muito de boas energias nessa fase que estamos. Então, o que a reforma íntima influencia em nossas vidas? Pois bem, é um processo de mudança interior que altera as vibrações dos seres, levando estes a emanarem energias boas que levam à evolução espiritual, que contribui para manter a saúde do nosso corpo. Então, na reforma íntima, os seres encarnados trabalham suas ações e pensamentos, visando melhorar diretamente o seu espírito. Isso influencia no corpo e no perispírito, Então, assim, a gente fala bastante de, vamos fazer uma reforma íntima. O que essa reforma íntima vai mudar em nossas vidas? Quando nós temos pensamentos menores, nós temos pensamentos de inveja, de egoísmo, nós temos pensamentos ruins com relação a determinadas pessoas, estes pensamentos vão criando uma casinha no nosso cérebro e no nosso espírito, fazendo com que nós fiquemos frágeis, porque nós começamos a vibrar em uma sintonia muito baixa. Esses pensamentos acabam parasitando o nosso corpo físico. Nós estamos vivendo aí uma pandemia e acredito que vários de vocês já tenham ouvido falar na questão da vibração do vírus da Covid-19. Que as pessoas que têm bons pensamentos, as pessoas que têm um determinado equilíbrio e vibram em uma determinada onda, eles pegam menos o Covid. Especulação ou não, se sabe que o vírus da Covid-19 ele vive muito bem numa sintonia em torno de 5.5 Hz. E que a partir de 25 Hz ele morre. Então, quando nós temos maus pensamentos, quando nós ficamos tristes, quando nós ficamos muito abalados por uma perda, por qualquer situação, a nossa faixa vibracional baixa. E nós ficamos mais suscetíveis a várias coisas, inclusive a Covid-19. Então, as boas energias em compensação, quando as pessoas são generosas, quando as pessoas são agradecidas, quando as pessoas praticam a caridade, têm compaixão, têm amor ao próximo, as vibrações vão acima de 95 Hz. Então, são vibrações altas, podem chegar a mais de 100 essas vibrações. E isso faz com que o nosso organismo, que o nosso corpo adquira uma carapaça de proteção.
E isso funciona de várias formas. Inclusive, chegamos à conclusão que se todo mundo vibrar em sintonias mais altas, todos nós seremos beneficiados, porque estaremos mais fortalecidos. E a gente sabe que estamos passando por uma fase de regeneração do nosso planeta Terra e que mais do que nunca nós precisamos mudar essas vibrações para podermos fazer a transformação do planeta para esse mundo de regeneração. É um trabalho lento e de muita vigilância. Eu não posso fazer pelo outro isso, e ninguém pode fazer por mim. Nós podemos uns ajudar os outros, nós podemos uns orar pelos outros, nós podemos tentar influenciar os outros. Mas essa mudança íntima, essa reforma íntima, está lá dentro de nós. E cada um é responsável pela sua evolução espiritual, ajudando a melhorar as energias da Terra, atraindo coisas boas e também espíritos bons. Né? Quantas vezes a gente ouve dizer assim, tu atrai o que tu vibra, né? Se tu pensa coisas boas acontecerão. Quando a gente pensa coisas boas e a gente vibra numa sintonia boa, a gente atrai também bons espíritos que nos ajudam a mantermos nessa faixa vibracional. E na prática, muito bom falar de reforma íntima e tal, mas como que a gente deve agir na prática para melhorar as vibrações e para que realmente a gente faça essa reforma íntima? Então eu tomei a liberdade de pegar um texto aqui do Chico Xavier, que eu gostaria de ler para vocês, que aqui ele fala alguns passos, são 20 passos, na verdade, que ele coloca aqui, dizendo como a gente pode fazer essa reforma íntima. O Chico Xavier começa falando assim: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Então, que a nossa paz interior, ela depende da tranquilidade que nós temos em fazermos o nosso dever. Então, ele nos deixou 20 exercícios para se buscar a reforma íntima. São coisas simples, vocês vão ver, simples de se falar, mas nem sempre de se fazer, né? Mas são coisas que a gente conseguindo cada dia melhorar um pouquinho, a gente vai conseguir chegar lá no fim, no 20, e ver que valeu a pena. Uma coisa bem simples que ele começa aqui, o item 1, executar alegremente as próprias obrigações. Quem não tem obrigações, né? Até uma criança hoje tem obrigações com a sua escola, tem obrigações com os seus deveres, com as suas aulas. E nós possuímos as nossas obrigações também. Então, no nosso trabalho, nós chegamos lá e temos as nossas coisas a cumprir. Então, cumprir alegremente o que nós temos que fazer. Eu preciso fazer algumas coisas do meu trabalho, então eu vou fazer aquilo com alegria, porque com alegria ou não, eu tenho que cumprir aquilo. Então, é melhor eu cumprir aquilo com alegria, porque
eu farei melhor aquilo e todas as pessoas que estão na minha volta vão sentir também os efeitos dessa vibração. A nossa felicidade depende da energia que iremos depositar nas coisas e atitudes que tomamos, diz o Chico. Quando somos gratos pelas experiências na Terra, ela irá nos fornecer uma estabilidade de vida melhor. Então, termos gratidão pelas coisas que nós temos que fazer. Silenciar diante da ofensa é o item 2. Esse é difícil, né? Quando alguém lhe ofender ou ser injusto com você, não dê o troco. Apenas agradeça, porque pior do que ser ofendido é ser o ofensor. Então, alguém ofendeu, fazer de conta que não ouvimos aquilo e agradecermos a Deus por não sermos nós a estarmos cometendo esse ato. Isso não quer dizer que a gente não sinta, a gente sente, mas às vezes a pessoa fez a coisa, ela nem fez com intenção de ofender, né? E às vezes a gente se ofende por pouca coisa também. O item 3 diz assim: esquecer o favor prestado. Não fique preso às caridades que você já realizou. Apenas continue executando e nunca engrandeça suas boas ações. Porque não é esse o sentido da caridade, mas apenas uma demonstração de amor ao próximo. Então, quando praticarmos um ato de caridade, aquilo que Jesus dizia, né, que a nossa mão direita não saiba o que a esquerda fez. No bom sentido, no sentido de que se eu ofereci alguma coisa para alguém, aquilo deve ficar comigo. Eu não vou no centro oferecer o meu trabalho para ficar tirando fotos e colocar nas mídias sociais. Não é essa a função nossa. A nossa função, sim, é fazer o nosso trabalho, como a gente já diz lá no item 1, alegremente, e não se vangloriar disso. O item 4 diz assim: exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Quando realizar algo de bom, não espere nem ao menos um obrigado, porque ajudar as pessoas não é algo que devemos cobrar algo em troca, e sim um dever perante o papel como espírito em evolução. Então, qualquer coisa que a gente faça pelo outro, não vamos ficar ali na frente do outro, sentadinho, esperando ele dizer: muito obrigada, como você é uma pessoa boa. A gente faz a nossa parte e deixa o outro tranquilo, confortável. Porque às vezes ajudar o outro pode ser prático para nós, mas às vezes ser ajudado é uma situação difícil, porque às vezes a pessoa está numa situação que ela depende dos outros, e depender da caridade dos outros é uma situação bastante difícil. O outro item, o Chico diz assim: emudecer a nossa agressividade. Não deixe que a raiva e a energia negativa de outras pessoas envolvam você. Controle as suas palavras e não entre em brigas. Isso também é difícil, né? Todos, na verdade, não são fáceis, né? Mas assim, algumas pessoas que têm o sangue um pouquinho mais quente, com frequência se incomoda com alguém, porque a pessoa fala alguma coisa e aquela outra pessoa ali acaba revidando. E às vezes acaba fomentando, né, uma situação bem ruim ali.
E sempre quando se é agressivo, quando se tem discussões, as nossas energias baixam bastante. E com frequência nessas horas estão ali em torno espíritos que gostam realmente dessas confusões e ficam ali no ouvido, né? Não, isso mesmo e tal, fomentando essa situação. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Isso é uma coisa também muito comum na gente, né? A gente pode conversar sobre ideias. Eu penso de uma forma, vocês pensam de outra. Nós podemos conversar sobre isso, mas nós não devemos tornar isso aí um carro de batalha. Se alguém discordar de você, não condene essa pessoa. Afinal, como você sabe se ela está certa ou não? E não somos feitos para julgar ninguém. Vamos deixar o trabalho de julgar alguém a outros, não a nós. Nós ainda somos muito humanos, muito pecadores e precisamos ainda da clemência dos outros e não julgarmos os outros. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária, né? Todo mundo gosta daquela pitadinha de uma fofoquinha aqui, né? Tá reprisando, inclusive, uma novela que tem uma pessoa muito hilária que tem um blog e vive fazendo fofoca. E ele fez um comentário interessante. Ele disse assim que existe público para todos os tipos de jornalismo e que o público dele é o público que gosta de fofoca. E a gente sabe que tem muito desse público aí, né? Então, não se irrite com as ofensas se alguém te incomodar. Esqueça esses acontecimentos e não tome para si a negatividade das palavras, né? Quando alguém vier fazer um comentário malicioso, quando alguém vier fazer uma fofoquinha, ou quando der aquela vontade na gente de fazer esse tipo de comentário, vamos fechar a boca, porque há um ditado que diz que as palavras valem prata e o silêncio vale ouro, né? Que se a gente conseguir ficar de boca fechada, a gente economiza muitos dissabores. O Chico comenta aqui também que para nossa reforma íntima nós precisamos aprender a repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Porque repetir o progresso significa que alguém está interessado em realmente aprender e saber. E para aquele que repete, ainda melhor, porque quem muito fala precisa muito ouvir. Interessante, né? Às vezes a pessoa pergunta pra gente uma coisa que a gente acabou de falar, não é só para ela ouvir, é para que a gente assimile aquilo, para que mais uma vez aquilo seja captado por nós. Então, ao repetir, tenhamos amor, tenhamos paciência e agradecimento a Deus pela oportunidade de falarmos novamente sobre um determinado assunto. A gente, na segunda-feira, tem uma reunião virtual com alguns trabalhadores lá da MES e a gente faz uma leitura do Evangelho, né? E com frequência a gente diz assim, olha, pessoal, eu vou ler essa parte aqui do Evangelho, apesar de nós já termos lido ela uma vez, duas, três, porque se ela caiu, é porque a gente precisa ouvir, né? A gente ainda não aprendeu a lição
bem aprendidinho, né? Treinar a paciência constantemente. Aguente firme e forte os desafios diários, indica o Chico. Tenha resignação, não perca a fé e acalme o coração. Porque assim como a felicidade não é eterna, as tristezas também não são. Então tenha paciência, porque um novo dia chegará. Tem aquela historinha que todos vocês devem saber, que o Chico tinha em cima da cama, parece, alguma coisa que dizia assim: tudo passa. Assim como as alegrias passam, as tristezas passam também. Então, ter paciência e se apegar a Deus nessas horas. Em todas as horas a gente deve se apegar a Deus, né? Mas quando a gente sentir um desespero, uma tristeza muito grande, não vamos esquecer do nosso anjinho da guarda que está aqui do lado, né? Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Muitas vezes nós queremos desabafar e quando menos esperamos, o nosso ouvinte que escolhemos por amigo começa a comparar suas dores, a relatar seus problemas e a dizer a quem desabafa que ele não está passando por nada comparado ao que os outros vivem. Neste momento, volte para o passo 7. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. E ouvir, né? Ouvir também, porque se estamos naquela posição, se estamos naquele local, aquele é o nosso local certo. E tomar isso aí para nós também, né? Quando alguém vier conversar conosco, que tiver com um problema, por maior que seja o problema que estejamos naquele momento, guardemos ele e vamos tentar ajudar o nosso colega, o nosso amigo, porque quando a gente ajuda o outro, a gente ajuda a si mesmo. Então, quando chegar alguém com alguma dor ou quando nós formos conversar com alguém para desabafarmos e essa pessoa começar a falar, guardemos a nossa dor para mais tarde, porque talvez aquela pessoa esteja precisando mais que nós. Desculpar sem desculpar-se. Esteja tão bem consigo mesmo que se alguém quiser te magoar, não irá conseguir. E quando alguém vir te desejar desculpas, não será necessário, porque você compreende a pessoa e não a julga. Não esperar que as pessoas venham pedir desculpa pelas coisas que elas fazem, porque temos que entender que todos somos falhos. E como eu já falei anteriormente, às vezes a pessoa não fez aquilo intencionalmente para magoar alguém, para nos magoar. A pessoa fez aquilo porque ela fez. E vamos tentar nos colocar, termos empatia, né? Nos colocarmos no lugar daquela pessoa, pensarmos assim: talvez ele não tenha feito para me magoar, então eu não vou me magoar mesmo, né? Porque eu não preciso da opinião dos outros, né? E segundo, eu vou tentar me colocar no lugar do outro,
tentar entender por que ele fez aquilo e esquecer aquilo, né? Se a pessoa vier e disser assim, desculpa, eu fiz tal coisa, nem lembro mais, e realmente não lembrar, né? Porque todos esses passos que estão aqui descritos, eles não são figurativos, eles não devem ser pensados e feitos da boca para fora, aparentemente, porque não resolverá de nada isso. Se você disser para alguém, não, eu não liguei para aquilo, eu não estou magoado, não esteja magoado mesmo. Se você estiver magoado, seja sincero com a pessoa, então. Realmente eu fiquei magoado, mas como tu tá me explicando e tal, eu já entendi e vamos passar uma borracha em cima disso. Não dizer mal de ninguém. Aí entra lá também na fofoca, né? Não julgue as pessoas e comente nada sobre ninguém. Você não sabe as dificuldades que ela está enfrentando e não conhece verdadeiramente o problema. Porque só a pessoa que está dentro de uma situação, ela sabe a dor que ela está sentindo, ela sabe o problema que ela está passando. E muitas vezes o problema é que nem um iceberg, tu só enxerga a ponta. E a pessoa que está ali, ela realmente sabe o que está acontecendo. Então não vamos, em hipótese alguma, tentarmos julgar essa pessoa. Buscar a melhor parte das pessoas que estão conosco. Procure o lado bom das pessoas e valorize somente isso. Esqueça os defeitos. Isso não é problema nosso. Vamos tentar ver o lado bom das pessoas, assim como a gente quer que as pessoas vejam o lado bom da gente, né? É interessante, só vamos fazer uma comparaçãozinha assim bem boa. Às vezes, quando vão tirar uma foto, a pessoa diz assim, não, deixa eu virar para cá, deixa eu virar para lá, porque esse não é o meu melhor ângulo, né? Então vamos fazer assim, vamos ver o melhor ângulo da pessoa, esperando que eles vejam o nosso melhor ângulo. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Isso é certo. Alegrar-se com a alegria dos outros. Estamos juntos caminhando para um mundo de regeneração. Então, a evolução espiritual de uma pessoa é alegria para nós também, porque dependemos uns dos outros para sermos felizes. Então, a conquista pessoal de alguém é nossa também. Não tem inveja, né? Porque assim, quantas vezes a gente chega feliz ou alguém chega feliz para contar uma coisa pra gente e a gente diz assim, é? E aquele assim, é um sentimento de egoísmo, é um sentimento de inveja. Então, sejamos realmente felizes com a felicidade do outro. Isso vai fazer bem para todos, principalmente para a gente. Não aborrecer quem trabalha, né? Tem alguém fazendo uma função, seja ela qual for, estudando, trabalhando, independente de qual seja a função. Não vamos atrapalhar, né? Tem um ditado que diz assim, quem não ajuda não atrapalha. Então, se você não for ajudar o outro, não atrapalhe também. E se você for ajudar espontaneamente, ser proativo, não ficar esperando, né, que a pessoa diga assim, fulano, faça isso para mim. Tá vendo que tem um balde cheio de lixo ali que tem que tirar? Vamos lá, vamos botar a mão na massa, né? Tá vendo que tem vários pratos sobre a mesa?
vamos tirar. Ou então, não vamos atrapalhar quem está fazendo. Isso é o próximo passo, é respeitar o serviço alheio. O respeito mútuo deve ser constante. Todo o trabalho é válido. Tudo que executamos com amor e com vontade é reconhecido pelo Pai. Não há melhores nem piores. Então, às vezes pode existir uma diferença salarial, pode existir uma diferença intelectual, mas nós somos todos formados da mesma carne, dos mesmos ossos, e na hora de prestarmos conta, nós não vamos no nosso carro zero, nós não vamos vestidos com nossas vestes de festa. Nós vamos, como diz no Rio Grande do Sul, de um pelo, ou seja, com a nossa túnica de luz ou de trevas. É o que nós vamos levar. Então não existe melhor ou pior. Existe o que cada um faz. E se cada um fizer com boa vontade, vai fazer o melhor trabalho do mundo, independente de qual seja. Reduzir os problemas particulares. Será que tudo é motivo de sofrimento? Entenda que estamos passando apenas por provas, então seja grato pelas dificuldades. Seja grato pelas dificuldades, mas pense também assim: eu fiz a minha parte, a minha consciência está tranquila, então eu dei o meu melhor. Né? Às vezes a gente sofre porque a gente se desentendeu com uma pessoa e a gente não conseguiu se entender mais com ela. E às vezes as pessoas, a gente tenta encontrar essas pessoas, tenta refazer um vínculo e não consegue. E sofre. Daí tu fica pensando, faz um almoço e pensa, fulano podia estar aqui. E sofre com aquilo. Mas foi você o causador do sofrimento? Foi você o causador da intriga, da inveja, da discussão que levou àquele afastamento? Se foi, vá lá e peça desculpas. Peça perdão. Se a pessoa te desculpar, nossa, que coisa boa, maravilhosa, tudo voltará a ser como era antes. Se a pessoa não te desculpar, já não é mais problema teu. Já é problema dela, porque tu fez a tua parte. Deite e durma com a tua consciência tranquila, né? Da mesma forma, se foi uma outra pessoa que te magoou, mesmo que ela não venha te pedir perdão, perdoe mesmo assim. Retire aquela angústia, aquela dor do teu peito, porque, como dizem, né? O perdão é uma coisa que a gente dá para outra pessoa, mas o beneficiado somos nós. Aquele sentimento maravilhoso que nos dá quando a gente desfaz um nó, uma coisa ruim que estava acontecendo. E o último item aqui que o Chico fala é servir de boa mente quando a enfermidade nos ferir. Tenha estabilidade emocional para lidar com todas as dificuldades. Sabe que não deve sofrer eternamente. Então solucione o problema e não viva de amarguras. Agora que nós estamos passando por essa pandemia aí, essa situação tão triste, nós sabemos que muitas pessoas têm partido e temos perdido muitas
pessoas do nosso convívio que nos são caras, e isso nos fere de uma maneira muito grande. Então, por maior que seja o ferimento dessa hora, vamos lembrar que tudo tem uma função, né? E vamos sempre ser otimista, mantendo nossas mentes em coisas boas, praticando a caridade, pensando no próximo, amando a todos e principalmente, como eu já disse antes, perdoando a quem nos fez qualquer mal e lembrando dos ensinamentos de Cristo. Quando nos sentirmos tristes ou decepcionados, devemos procurar leituras, filmes ou mensagens edificantes que nos acalmam. Devemos sempre pensar e conversar com Deus. Conversar com Deus nada mais é do que a gente fazer uma oração. Se você sente tranquilidade no seu coração rezando um Pai Nosso, reze um Pai Nosso. Se você sentir tranquilidade no seu coração conversando com Deus, como nós estamos conversando aqui, faça isso. Peça a Ele que nos mostre sempre o melhor caminho, não deixando as energias ruins tomarem conta de nós, principalmente nessa fase, né, que nós estamos vivendo. Então, pedindo a Deus que a gente nunca perca a luz, para que nós sempre encontremos o caminho. Nós temos tido muitos desencarnes em massa, ligamos as TVs e os rádios e ouvimos falar, morreu mais tantas pessoas hoje. Não vamos nos focar nisso. De preferência, não vamos nem ver essas notícias, porque nós temos que lembrar que tudo tem um propósito divino e devemos aceitar os desígnios de Deus e que estamos aqui para evoluir e não devemos perder a outra oportunidade que nos é oferecida, fazendo o melhor para a nossa reforma íntima e consequentemente do planeta em que vivemos. Se nos melhorarmos, nós vamos irradiar muita energia boa. E serei eu, serão vocês, serão meus vizinhos. E assim nós vamos contaminando uns aos outros. Vamos fazer com que as vibrações boas se espalhem. Só uma outra coisinha com relação ao perdão, que ontem, quando eu estava preparando essa palestra, me veio uma frase e eu achei que devia compartilhar com vocês hoje. Que o perdão é uma flor que nasce em um campo adubado de fezes. É uma analogia porque o perdão é uma coisa tão linda e ele nasce de um sofrimento, ele nasce de uma revolta, de um sentimento ruim. Então, o perdão é uma flor maravilhosa. Esses itens que eu falei para vocês são os itens da reforma íntima que o Chico Xavier pregava, né? E prega ainda, porque independente de onde ele esteja, eu tenho certeza que ele está nos iluminando. Nós não precisamos mudar tudo num dia só. Nós não somos capazes ainda de uma reforma íntima tão brusca e tão rápida. Mas nós precisamos nos melhorar todos os dias um pouquinho. Amanhã nós temos que ser melhor que hoje. E hoje nós temos que ser melhor do que fomos ontem.
Nós não temos que ser melhor do que ninguém. Nós temos a cada dia sermos melhores do que éramos ontem. Então, agora para encerrar, que eu já falei bastante, nós vamos pedir aos bons espíritos que emanem energias e vibrações positivas sobre todos nós, sobre nossos bem-amados, nossas casas e familiares. Que essas energias se estendam por toda a nossa cidade, pelo nosso Brasil e por toda a Terra. Que a cada dia mais pessoas possam entender que somos os responsáveis pelo mundo em que vivemos. Não nos esqueçamos nunca de agradecer a oportunidade da evolução que Deus nos deu nessa vida que nós estamos aqui. Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos realmente fazermos uma reforma íntima para podermos vibrarmos em energias mais altas e ajudarmos o nosso querido planeta Terra a ser realmente um planeta de regeneração e que nós possamos estar nele nas nossas próximas encarnações, que nós sejamos merecedores de estarmos aqui, que os bons espíritos, que os mentores nos iluminem hoje e sempre, e nunca nos esqueçamos que Deus sabe do que nós precisamos, mas não custa a gente pedir com muita tranquilidade, com muita humildade e aceitarmos tudo que nos é oferecido, tanto de bom quanto de ruim. Porque se estamos aqui e estamos passando pelas coisas que estamos passando, é porque precisamos. E não vamos perder a oportunidade de evoluirmos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Com certeza isso serviu muito para mim. Tá bom? Um grande abraço a todos e muito obrigada.